sobre o que levou o discípulo a pensar isso. E aí o Senhor falou ao meu coração: todo começo é bonito, todo começo é empolgante, só que ao passar do tempo, se você não cuida do sentimento, as coisas vão esfriando. Aleluias. Eu imagino que no começo, quando eles começaram a se reunir, o lugar pequeno era suficiente. No começo, quando eles se reuniam num lugar apertado, não importava o tamanho, eles estavam ali para adorar. Aleluias. Não importava se tinha 1, 2 ou 3, vamos dar lugar, vamos falar com o Senhor. Aleluias. Só que o tempo passou. Aleluias. O tempo passou e o que surgiu no coração do discípulo? Poxa, esse lugar é pequeno. Mas por quê? No começo era bom, agora é pequeno. Porque existe a necessidade no ser humano de desenvolvimento. Você tem um pouco hoje, amanhã aquele pouco não te satisfaz, você quer mais. Por mais que seja a mesma quantidade, você quer algo diferente. E é por isso que acontece a evolução da tecnologia, a evolução dos séculos. É natural do ser humano. Só que aí eu fiquei pensando, o lugar era pequeno. Qualquer pessoa, quando entra numa casa, começa a olhar. Se tiver defeito, todo mundo vai perceber. Só que é todo mundo que fala? Não. É todo mundo que critica? Não. Todo mundo vê e fala: nossa, isso está errado. Nossa, poderia mudar nisso. Só que nem todo mundo tem coragem. Tem coisas que é no reino de Deus, que Deus gera no coração do crente. Às vezes nós temos receio de falar, porque a gente acha: não vou ser ouvido, não vou dar minha opinião, porque ninguém vai me ouvir. Só que aí o Senhor me parou em um parênteses. Existem alguns tipos de opinião. Ou seja, um dos discípulos que frequentava a casa poderia sair falando e falar: não vai não, a casa é pequena demais, é muito apertado, não vai. Uma crítica. E aí você para e pensa: se um irmão que não está frequentando a casa ouve quem está frequentando a casa falar que a casa é pequena como uma crítica, o que ele vai pensar? Num lado negativo. Eu não vou na casa porque a casa é pequena, não vai me caber. Só que tem outro tipo de opinião, que é: não estou satisfeito nessa casa não, está muito pequena. E fica falando entre eles. O clima pesa. Só que quando existe um sentimento que surge do coração de Deus, na vida do discípulo que frequenta a casa, na vida do discípulo que sabe o propósito da casa, que foi feito para uma reunião de adoradores, não vem como uma crítica, vem como uma sugestão para crescimento do reino de Deus. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão. Qual é o seu posicionamento diante da casa de reunião? É um posicionamento de crítica? É um posicionamento de edificação do reino de Deus? Aleluia.
Quando surge um trabalho no coração, você nunca vai imaginar que vai surgir barreiras. É tão lindo quando você projeta alguma coisa na sua vida, só que automaticamente o ser humano não consegue enxergar as dificuldades que podem acontecer. No coração daquele discípulo que pensou: eu vou dar uma sugestão para o crescimento do reino de Deus. Aleluias. E ele diz: Eliseu, eu acho que a casa está pequena. Vamos fazer uma coisa maior? Eu quero ajudar em prol do crescimento do reino de Deus, porque eu sei que esse lugar é um lugar de esperança, esse lugar é um lugar de refúgio. Eliseu então diz: opa, eu topo, vamos crescer o reino de Deus. Aleluias. Tem coisas que a gente acha que não vale a pena falar. Aleluia. Mas, se é para o crescimento do reino de Deus, vale a pena. Se é pelo crescimento do reino de Deus, vale a pena você insistir, vale a pena você ir até o fim. Aleluias. Porque através da sua decisão, da sua sugestão, Deus tem um milagre na vida de alguém. Porque com o crescimento do reino de Deus, muitas almas serão alcançadas. Aleluias. E então, todo mundo diz: opa, beleza, caramba, que ideia legal, vamos seguir em frente. Só que naquela situação, foi um alvoroço. Todo mundo começou a imaginar: nossa, como vai ficar lindo o templo, vai ser maior, vai caber 20, 30. Aleluias. Você acredita que não foi Deus que colocou no coração daquele homem, quando ele teve a ideia de reformar o templo? Aleluias. Tudo para o desenvolvimento da obra de Deus, tudo para o crescimento do reino de Deus, tem a bênção do Senhor. Bem-aventurado é o homem que trabalha em prol do reino de Deus. Aleluias. Só que aí a gente vê a diferença de quem trabalha pelo crescimento da obra de Deus e quem às vezes não percebe, mas pode estar dispersando o povo. Aleluias. Porque eu poderia muito bem chegar com uma crítica e falar: não faz isso não, esse lugar está pequeno. Porque é fácil ele chegar e falar: não, a sonoplastia está isso. Só chega como crítica. Mas o homem de Deus, ele chega com o problema, mas ele também chega com a solução. Aleluias. Não adianta ficar só apontando. Chegue com a sugestão. Aleluias. Porque você vai ver que a obra vai andar. Aleluias. Assim serve em todas as etapas da nossa vida. Se você está vendo uma falha, não fique apontando o erro. O erro tem em todo lugar. Apresente a solução. Irmãos, está pequeno, mas nós estamos trabalhando para melhora. Vai ficar maior. Aleluias. Sempre positivo. Glória a Deus. E então Eliseu falou: eu topo, vamos lá. E aí começou o alvoroço, começou a planejar. Não, vou pegar um tronco forte, que pode vir o que vier e não vai derrubar. E é lindo quando você projeta uma coisa. É lindo quando você coloca expectativas em uma coisa. Quantos de nós não nos programamos, não fizemos planos para o ano de 2020? E, como aconteceu com o discípulo de Eliseu, de repente, algo inesperado acontece. Algo que não estava nos planos de ninguém. Chega e para
totalmente o plano de todo mundo. O discípulo estava alegre. Ele estava tão eufórico que ele nem pensou no custo que o machado que ele ia pegar emprestado para cortar a árvore tinha. O pensamento dele era um só: positivo, eu vou lá, vou cortar as árvores e vou devolver o machado. Só que no meio do caminho, no meio do trabalho, a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam cortando as árvores e o machado, o ferro escapou da madeira e caiu no rio. Então ele gritou: "Ah, meu Senhor, era emprestado." O momento em que a alegria que estava lá no alto é tomada por uma angústia, sem saber o que viria em seguida. Quantos de nós não fizemos planos e hoje estamos diante de uma situação de incerteza? Você não sabe o que vai ser o amanhã. Aleluia. Só que ele tomou uma atitude lá atrás. Ele falou: "Eliseu, você não quer ir comigo?" Antes disso, Eliseu falou: "Podem ir", porque Eliseu não se sentiu convidado. Só que depois ele caiu: "Mas você não quer ir, Eliseu?" "Agora eu quero, você me convidou." Lá atrás, você abriu a porta do seu coração e convidou um homem que ressuscitou da morte. Lá atrás, você convidou um homem para entrar na sua casa, que tem poder sobre a enfermidade. Lá atrás, você convidou um homem para entrar na sua casa, para cuidar da sua vida, que promete um lugar de vida eterna, que promete um lugar de esperança, que promete um lugar de paz. Aleluias! Então, no momento de incerteza, aquele homem cai angustiado e diz: "Ah, meu Senhor, era emprestado." Ele sabia que teria que trabalhar a vida inteira para pagar aquele machado, porque ele não tinha condições. Seria escravo. Louvado seja o nome de Jesus. É muito lindo esse texto, porque nos traz uma reflexão sobre o nosso posicionamento como discípulo, em dar uma sugestão para o crescimento do reino de Deus. E quando tudo estava lindo, algo inesperado acontece. E aí, o que fazer? E é onde entra a solicitude e bondade do nosso Deus. A solicitude e bondade do Deus de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Eliseu vê aquele homem angustiado, diante de incerteza, sem saber o que iria fazer para sair daquela situação, e pergunta: aonde é que o machado caiu? Aonde é que o seu sentimento foi abalado e afundou? Aonde é que a sua esperança, a sua alegria estava colocada e apareceu um divisor de água que
colocou para baixo? Essa é a pergunta que Eliseu fez ao discípulo. E a pergunta que o Senhor faz nessa noite: aonde está a sua incerteza? Sou eu um Deus de providência? Sou eu um Deus de milagre? Um Deus que você me convidou e eu aceitei e falei: eu vou contigo. Aleluias, aleluias. Aonde é que aconteceu o divisor de águas? Aonde é que o desânimo chegou na sua vida? Aonde é que a frieza espiritual chegou na sua casa? Aleluias. Aonde é que as coisas começaram a afundar? Oh, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Onde é que o barco está começando a afundar? Mostra para o Senhor essa noite. Aleluias. E o discípulo diz: Eliseu foi ali. Aleluia. Só se acha o machado se saber a direção que o machado caiu. O Senhor poderia levantar aquele machado sem a direção de Eliseu ou do discípulo? Sim, poderia. Só que para ter uma libertação na sua vida, para ter uma libertação na sua casa, você tem que abrir o seu coração. Você tem que abrir o seu coração e confiar no Senhor, acreditar. Aleluias. Eu paro e me pergunto: será que os discípulos que estavam com Eliseu naquela situação não viram o milagre que ele fez na vida de Naamã? Não viram o quão Deus é poderoso para livrar de uma enfermidade? Aleluias. Quantas vezes você já viu o Senhor trabalhando quando tudo estava desenganado? Quantas vezes você já viu o Senhor agindo quando não tinha mais esperança? E chega o Senhor Jesus e transforma toda a situação. Aleluias, aleluias. Não é momento de angústia, é momento de mostrar para o Senhor a direção. Senhor, a direção é o meu lar. Abre a porta do seu lar, que o Senhor pode entrar e pode trazer uma transformação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já quero encerrar nessa noite dizendo que o discípulo diz: Eliseu, a direção é essa. E eu quero acreditar que você está dizendo para o Senhor: Senhor, a direção é essa. Senhor, a direção é a minha casa. Senhor, a direção é a minha família. E então Eliseu diz: jogue este pedaço de galho na água. Ou melhor, Eliseu corta o galho e joga na água. E o machado flutua. Aleluia. Você dando a direção para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai entrar com uma providência na sua casa. Você dando a providência hoje para a sua família, é um sinal de que o seu coração está aberto, é um sinal de que a sua casa vai haver transformação. Mas você precisa abrir o coração nessa noite e mostrar para o Senhor Jesus a direção que precisa de um milagre, a direção que precisa de uma vitória, porque o Senhor Jesus tem milagre para a tua casa. Aleluias.
Louvado seja o nome de Jesus. Apresente para o Senhor o momento de dificuldade. Apresente para o Senhor esse momento de incertezas, porque o Senhor pode reverter a situação. Bem-aventurado são aqueles que confiam no Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Fique com essa palavra profética nessa noite. Mostre a direção para o Senhor Jesus, porque tem milagre para a sua vida, tem milagre para a sua casa. E seja um discípulo que faz tudo em prol do crescimento do reino de Deus, porque tem bênçãos para você, para a sua casa, para o seu vizinho e para a sua família. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero passar. Vamos fazer uma oração nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você coloque agora nas mãos do Senhor a direção desse lugar, aonde tudo começou a dar errado, porque o Senhor já está trabalhando a seu favor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite, Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus. Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos essa família, esse homem e essa mulher que está, Senhor Jesus, assistindo essa mensagem, aos meus irmãos que estão, Senhor Jesus, reunidos conosco, Senhor Jesus, para edificar a fé, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra. Deus, vai entrando com uma providência, Senhor Jesus, vai entrando com milagres, Senhor Jesus. Deus, aonde, Senhor Jesus, as coisas começaram a afundar, aonde a incerteza abalou esse crente, Senhor Jesus, Pai querido, vai colocando a esperança, vai colocando o desejo de vitória, o ânimo, Senhor Jesus. Deus, vai colocando fé na vida desse homem. Oh Espírito Santo de Deus, muda, Senhor, a sorte desse homem e dessa mulher, Senhor Jesus. Nós profetizamos essa noite a vitória na casa desse irmão, na casa dos nossos irmãos que estão aqui conosco, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que têm contribuído para o crescimento do teu reino, Senhor Jesus. Seja glorificado e adorado através das nossas vidas, ó Pai querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus.